Senhoras e senhores, hoje a Central dos Números começa em clima festivo. Vamos festejar aí o bom desempenho dos nossos atletas na Olimpíada do Japão, Olimpíada de Tóquio, que está acabando. Eu fiquei muito feliz aí em ver que os nossos atletas, apesar de todas as adversidades, de baixo investimento, né, especialmente em esportes menos tradicionais no nosso país, como atletismo, como o judô, né, conseguiram nos representar bem, com garra, com dedicação, com vontade. Então vamos eternizar esse momento, eternizar aí essa festa com esses atletas que conseguiram ganhar medalhas ou que não conseguiram ganhar medalhas, mas que se esforçaram para nos representar bem, para nos representar lá do outro lado do mundo. Beleza? Eternizado esse momento, agora a gente começa o nosso vídeo. Hoje a gente vai resolver a prova de raciocínio lógico e quantitativo do teste AMPAD de junho de 2021. Aquele agradecimento especial ao Rafael Carvalho, que se esforçou e mandou para a gente as questões, fez o print de todas as questões. Valeu demais, Rafael, aí, pelo seu tempo, né, dedicado a nos enviar as questões, né? A gente depende de vocês, assim como a gente tenta ajudar vocês, vocês também podem nos ajudar. Se você quiser ver alguma prova aqui na Central dos Números, é só enviar para a gente através do nosso e-mail, combinado? centraldosnúmeros@gmail.com. Para você que está se preparando para o teste AMPAD, aqui na Central dos Números tem uma playlist só com provas anteriores do teste AMPAD. Você vai ver essas provas nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Beleza? Vamos então às 12 questões. Você está pronto? Você está pronta? Vem comigo. Vem comigo. Questão que exige que você saiba a tabela verdade de cor e salteado. Considere os seguintes argumentos. O argumento válido é aquele numerado com. Então, ele deu 5 argumentos. Quer saber qual desses argumentos é válido? Aproveita aqui essa questão para te dizer que se você curtir o conteúdo do nosso canal, se você quiser nos ajudar a manter a publicação desses conteúdos, agora o YouTube forneceu aí uma nova funcionalidade, o botão Valeu. Aqui embaixo do vídeo, né, aqui embaixo, do lado do compartilhar, tem o botão Valeu, com o qual, através do qual você pode fazer contribuições aí para o nosso canal. Eu te asseguro que se você se sentir à vontade, se você puder contribuir, a sua contribuição vai ser muito bem empregada aqui para a gente melhorar o nosso conteúdo e a gente conseguir manter a nossa dedicação na publicação desses vídeos para você, tá bom? Então, se você puder ajudar, dá a sua força aí, combinado? Vamos então à questão. Ele quer saber qual desses 5 argumentos é um argumento válido. Para isso, a gente vai usar uma estratégia, que é a estratégia do argumento inválido. Então, como que a gente constrói um argumento inválido? Um argumento inválido pode ser construído considerando-se todas as premissas verdadeiras, originando uma conclusão falsa. Quando todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é inválido. Então, se a gente conseguir validar essa condição aqui de todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, esse argumento será inválido. Entende? Então, a gente vai ter que olhar argumento por argumento e ver em quais isso aqui acontece e em qual isso aqui não acontece. Beleza? Então, a gente sabe que a conclusão vai ser falsa, logo a conclusão é não B. Então, não B vai ser falso. Essa premissa que é formada só por A vai ser verdadeira. Aí, a partir desses valores, a gente determina o valor dessa proposição composta aqui, né? Então, a gente tem aqui uma conjunção, um E. Beleza, você precisa saber a tabela verdade aqui de cor e salteado. Veja aquele vídeo que eu te indiquei, combinado? No E, a gente precisa ter 2 Vs para o resultado ser V. Se a gente sabe que não B é falso, isso aqui, se eu tenho não B aqui, eu já vou ter um F aqui, né? Para eu ter verdadeiro, eu teria que ter 2 Vs, então necessariamente isso aqui vai ser falso. Beleza? Ou não A e B. A gente sabe que A é verdadeiro, não A vai ser falso. Se eu tenho um falso no E, isso aqui vai ser falso. Eu tenho essa proposição conectada pelo OU com essa outra. No OU, para ter V, eu preciso ter pelo menos um V. Se eu tenho 2 Fs, o resultado vai ser falso. Então,
observe, a partir das condições que foram dadas, eu não consegui obter duas premissas verdadeiras gerando uma conclusão falsa. Logo, esse argumento não é inválido. Se ele não é inválido, esse argumento é válido. Beleza? Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Para você fixar esse conhecimento, vamos aqui trabalhar com todos os outros argumentos. Eu vou te mostrar que em todos os outros a gente vai conseguir construir premissas verdadeiras gerando uma conclusão falsa, né? Então, argumento 2, premissas verdadeiras, conclusão falsa. O B é falso, o A é verdadeiro. Então, eu tenho aqui um E. Se eu sei que o B é falso, isso aqui vai dar falso, né? Ou A ou B. No ou, basta eu ter um V para o resultado ser V. Eu sei que A é verdadeiro, se A é verdadeiro, opa, já tem um A, isso aqui vai ser verdadeiro, né? Essas duas proposições estão conectadas pelo ou. No ou, basta ter um V para o resultado ser V. Então, isso aqui, de fato, vai ser verdadeiro. Então, observa, eu, de fato, tenho duas proposições, duas premissas verdadeiras, gerando uma conclusão falsa. Logo, esse argumento é inválido. Ele não é válido. Beleza? Argumento 3, mesmo raciocínio. Premissas verdadeiras, conclusão falsa. Não B é falso, não A é verdadeiro. Eu tenho aqui a condicional. O único caso falso da condicional é o caso da Vera Fischer, né? Se o se for verdadeiro, o então for falso. Eu sei que o não A é verdadeiro, logo o A vai ser falso. Se eu já começo com Fischer, o resultado vai ser verdadeiro. O único caso falso é Vera Fischer. Se eu já tenho Fischer aqui, o resultado vai ser verdadeiro. Então, de novo, premissas verdadeiras gerando uma conclusão falsa, argumento inválido. Argumento B, mesmo raciocínio, né? B vai ser falso, A vai ser verdadeiro. Eu tenho aqui falso, Fischer, indo em direção aqui ao A, né? Então, o se é falso. Se o se é falso, isso aqui vai ser verdadeiro, porque o único caso falso da condicional é Vera Fischer. Não tenho Vera Fischer, resultado é verdadeiro. Argumento 5, então, argumento inválido. Argumento 5, de novo, não B é falso, A é verdadeiro. Eu tenho aqui um I, né? A vai ser verdadeiro, B vai ser verdadeiro. Então, eu vou ter verdadeiro aqui, ok? No ou, não preciso nem olhar o valor de não B. No ou, basta ter um V para o resultado ser V. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Logo, tenho premissas verdadeiras gerando uma conclusão falsa. Esse argumento é inválido. Beleza? Então, tranquilinha essa questão, né? Tranquilinha se você sabe a tabela verdade de cor e salteado. Veja aquela aula que eu deixei no slide anterior para você conseguir fazer esse tipo de questão rapidinho, porque esse tipo de questão sempre cai aí no teste AMPAD, beleza? Vamos para a questão número 3, vem comigo. A seguir são mostrados os primeiros 4 termos de uma sequência cuja evolução perpassa a inclusão de letras, seguindo a ordem alfabética em quantidades iguais à ordem do respectivo termo na sequência. Então, o primeiro termo A, o segundo termo AABB, terceiro termo AAABBB, CCC. O quarto termo tem 4 As, 4 Bs, 4 Cs, 4 Ds, ok? No termo formado por um total de 324 letras, quantas letras T há? Bom, então, observa o padrão, né? Uma questão de sequência lógica. Qual que é o padrão aqui do número de letras dos termos? Aqui a gente tem uma letra, aqui a gente tem 4 letras, aqui a gente tem 3, 6, 9 letras, aqui a gente tem 4, 8, 12, 16 letras, né? Observa que todos esses números do total de letras correspondem ao quadrado dos números naturais, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, beleza? Então, você notou que a sequência está progredindo, o número total de letras progride como quadrados do número de letras individuais. Se você tem uma letra, você vai ter 1 ao quadrado. Se você tem 2 letras, tem o A e o B, você vai ter 2 ao quadrado. Se você tem A, B, C, tem 3 letras, você vai ter 3 ao quadrado. 4 letras, você vai ter 4 ao quadrado como total de letras, né? Além disso, o número de letras individuais corresponde à posição da última letra dentro do alfabeto. Então, observa aqui, eu tenho uma letra, a primeira letra é A. Eu tenho 2 letras, então a última letra aqui vai ser o B. Eu tenho 3 letras, então a última letra vai ser A, B, C, vai ser
a terceira letra do alfabeto, né? A quarta letra é o D e assim sucessivamente. Então, observando aqui o 324, notando essa sequência, provavelmente vai ser o quadrado de algum número, né? Então, você pode fatorar o 324 ou pode ir testando, né? Você vai perceber, então, ou fatorando ou testando, que 324 corresponde a 18 ao quadrado. Então, você teria aqui 324 igual a 18 ao quadrado. Isso significa que dentro de 324 vão existir 18 letras A, 18 letras B, 18 letras C, 18 letras D. Beleza? Aí ele quer saber quantas letras T existem. Ou existirão 18 letras T, né? Ou mais, né? Ou não existirá nenhum. Então, você precisa ver qual é a 18ª letra do alfabeto. Então, fazendo lá as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T até o T, você percebe que a 18ª letra é o R. Então, quando chegar lá no 324, você vai ter até 18 R's. Você vai ter algum T? Não, o T vem depois. Então, o número de letras T vai ser 0. Perfeito? Entendido? Conseguiu visualizar? Tem dúvidas? Perguntas? Então, essa é uma questão de sequência lógica. Se você quiser ver outra questão de sequência lógica, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu deixo para você links com questões semelhantes para você treinar. Combinado? Bora para a quarta questão. Essa questão é bem tranquila. Seja A o conjunto definido por A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos são os subconjuntos de A que possuem 2 ou mais elementos? Bom, ele está falando sobre subconjuntos a partir desse conjunto. Então, você vai pensar no conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes corresponde a todos os subconjuntos formados a partir do conjunto inicial, né? Então, conjunto das partes, todos os subconjuntos formados a partir do conjunto inicial. Como que a gente calcula o conjunto das partes a partir de um conjunto? O conjunto das partes é formado por 2 elevado a n, 2 elevado ao número de elementos. Se eu tenho de 1 a 10, eu tenho 10 elementos, então eu vou ter o conjunto das partes igual a 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 dá 1024, né? Só que então, isso indica que eu terei 1024 subconjuntos. Só que dentro desses 1024, eu terei subconjuntos que são vazios, né? O conjunto vazio, e terei subconjuntos unitários. Então, eu tenho que tirar esses conjuntos, porque ele quer só conjuntos que têm 2 ou mais elementos, né? Então, quais são os subconjuntos com menos de 2 elementos? São os conjuntos com cada um desses 10 elementos e também o conjunto vazio, né? Então, vou ter 10 mais 1, vou ter 11 subconjuntos que vão ter um ou nenhum elemento, beleza? Sendo assim, o total de subconjuntos com 2 ou mais elementos vai ser o total menos esses 11, ok? 1024 menos 11, 1024 menos 11 dá 1013, por isso essa é a resposta dessa questão, entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você tiver dúvida, pergunta em qualquer uma das questões, não se acanhe. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Agora, se você conseguir entender, deixa aquele like no vídeo ou deixa um comentário também, né? Eu sempre brinco, deixa um ponto. Se você for aquela pessoa, que preguiça desse professor. Não tem problema. Se você for essa pessoa que tem preguiça de deixar comentário, é só deixar um ponto. Clica um ponto aí e dá Enter. Vai fazer muito bem aqui para o nosso canal. O seu engajamento ajuda a gente. Combinado? Bora para questão número 5. Estão tranquilinha também. Pedro e Joana estão hospedados num hotel que todos os dias oferece aos seus hóspedes uma escolha de almoço e várias atividades e passeios, como, por exemplo, aulas de surf, aulas de caiaque ou prática de escalada. Os hóspedes podem participar de quantas atividades quiserem no mesmo dia. Isso que é importante, eles podem participar de quantas atividades quiserem, podendo, inclusive, não participar de qualquer atividade. Há no cardápio um almoço especial de frutos do mar oferecido apenas aos hóspedes que participarem de aulas de surf ou de caiaque. Então, se você fizer aulas de surf ou caiaque, você tem a opção de comer frutos do mar, né?
Se você não fizer aula de surf e caiaque, você não pode comer frutos do mar. Sabendo que num certo dia Pedro almoçou o prato de frutos do mar e Joana almoçou um prato de filé e praticou escalada, afirma-se o seguinte sobre esse dia: pelo menos um dos dois hóspedes não fez aula de surf ou caiaque, Pedro não praticou escalada, pelo menos um dos dois hóspedes fez aulas de surf ou caiaque. É verdade o que se afirma em. Então, vamos lá. Condições que foram dadas. O Pedro almoçou frutos do mar. E só pode almoçar frutos do mar quem faz aulas de surf ou caiaque, né? Então, se o Pedro almoçou frutos do mar, ele necessariamente fez aulas de surf ou caiaque, pelo menos. Combinado? A Joana almoçou filé e praticou escalada. Frase 1. Pelo menos um dos hóspedes não fez aulas de surf ou caiaque. Bom, a gente sabe que o Pedro fez. Pelo menos um seria a Joana. Necessariamente a Joana não fez aulas de surf ou caiaque? Não, isso não é necessariamente verdade. Por quê? A Joana pode ter feito aula de surf ou caiaque, mas ela pode ter escolhido comer filé e não frutos do mar, né? Quem pratica surf ou caiaque pode almoçar frutos do mar, mas não comer frutos do mar não significa que você não praticou surf ou caiaque, entende? O problema te diz que tem um almoço especial oferecido aos hóspedes que participarem dessas aulas, mas não diz que se você fizer essas aulas, você tem que comer frutos do mar. Então, quando você não come frutos do mar, isso não indica necessariamente que você não fez essas aulas de surf ou caiaque, entende? Então, essa afirmativa não é necessariamente verdadeira, logo, ela é falsa. Pedro não praticou escalada. Bom, a gente sabe que Pedro necessariamente praticou surf ou caiaque, mas as pessoas podem praticar quantas atividades quiserem. Logo, o Pedro pode ter praticado escalada sim, né? Os hóspedes podem participar de quantas atividades quiserem. Então, essa afirmativa está errada. A gente não pode falar isso. Por fim, pelo menos um dos hóspedes fez aulas de surf ou caiaque. Sim, pelo menos o Pedro fez, né? O Pedro, necessariamente, se ele comeu frutos do mar, ele tem que ter feito aulas de surf ou caiaque, porque só pode comer frutos do mar quem fez aula de surf ou caiaque. Logo, a única afirmativa correta é a afirmativa 3, certinho? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a questão número 6. As questões desse teste AMPAD foram questões mais tranquilas, concorda? Essa questão aqui, por exemplo, uma questão muito tranquila. Então, comparando aí com os testes anteriores, as questões desse teste aqui eu considero mais tranquilas. Por exemplo, não caiu questão de progressão aritmética, que sempre cai uma questão tensa de progressão aritmética, né? Questão de múltiplos também não caiu, enfim. De modo geral, uma potência a elevado a x com a maior que zero, x pertencente ao conjunto dos números racionais positivos é representável por meio de radicais raízes, o que a torna mais facilmente calculável. No entanto, quando o expoente x da referida potência é um número irracional, as coisas ficam mais difíceis. Aqui o problema zoou da sua cara, né? Enfim, numa saída é considerar números racionais próximos do expoente irracional x e, em seguida, utilizar radicais para representar as potências aproximantes mais facilmente calculáveis. Beleza. Considere a potência 2 elevado a π, por exemplo. Poderíamos aproximar essa potência da forma citada por meio de qual desses radicais? Então, quando você tem um expoente irracional, uma saída é considerar números racionais próximos do expoente irracional. Então, vamos considerar números racionais próximos de π. π é 3,1415 e por aí vai, né? Considerando-se que π vai ser 3,14, como você pode representar 3,14 em forma de fração? Você pode representar 3,14 como 314 dividido por 100, né? 314 dividido por 100 vai dar 3,14. Então, aqui a gente teria 2 elevado a 314 sobre 100. O expoente é uma fração. Aí, agora, a gente tem que tornar essa potência com expoente fracionário em uma raiz, né? Colocar um
radical. Então, para resolver essa questão, você só tem que conhecer as propriedades aí da radiciação e das potências. Para transformar uma potência com expoente fracionário em radical, você vai fazer a base da sua potência ser o radicando. O que é o radicando? Então, voltando lá no ensino médio, né? O radicando vai ser o número que está dentro da raiz. Então, raiz quadrada de A. O A vai ser o radicando, né? O numerador do seu expoente. Então, o 314 aqui no caso, o numerador do seu expoente vai ser o expoente do radicando, né? Então, se aqui eu tenho raiz de x, o expoente, né? Então, eu tinha x elevado a sobre b. O numerador é a. Esse a vai ser o expoente aqui do x, né? Beleza? Então, seria o expoente aqui do radicando. Então, o 314 vai ser o expoente do 2. E o denominador do expoente? O denominador da sua fração vai ser o índice do radical. Você vai ter raiz desse índice aqui, desse radical. Beleza? Então, esse 100 aqui vai estar aqui no índice da raiz. Perfeito? Então, essa potência vai ser representada por raiz com índice 100 de 2 elevado a 314. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, essa é uma questão puramente conceitual para saber se você sabe aí as principais propriedades de potências e de raízes. Perfeito? Então, uma questão tranquilinha, concorda? Mesmo assim, se tiver dúvidas, me escreve. Vamos para a questão número 7. Inscreva-se na Central dos Números. Já está inscrito, inscrita? Se inscreve aí, dá a sua força. Durante 2 meses, determinado capital teve seu valor real depreciado mensalmente por uma mesma taxa T. A fim de corrigir o valor real inicial do capital, deve-se dar um aumento de 56,25% sobre o seu valor nominal atual. A taxa de depreciação T é de quantos por cento? Essa talvez tenha sido a questão mais difícil dessa prova. E, na verdade, não era tão difícil, era uma questão mais trabalhosa, né? Para resolver essa questão, talvez o modo mais fácil seja considerar que você tinha um determinado valor inicial. Vamos considerar que o nosso valor inicial fosse de R$100. Considere que o valor inicial era de 100. No mês 1, você teve uma depreciação de T%, né? Então, você não vai ter, depois do mês 1, R$100. Você vai ter 100 menos a depreciação, menos T% desse valor, menos T% de 100, né? Então, T% de 100 vai ser T vezes 100, ok? Então, vou ter 100 menos T vezes 100. 100 vezes T é 100T. Então, vou chegar no fim do mês 1 com 100 menos 100T, ok? No mês 2, você vai ter uma depreciação sobre esse valor aqui. Então, você não vai ter esse valor no fim do mês 2. Você vai ter esse valor, 100 menos 100T, menos T% desse valor. T% de 100 menos 100T, ok? Fazendo aqui, T vezes 100 dá, então, menos T vezes 100 dá menos 100T, menos T vezes menos 100T dá mais 100T ao quadrado, ok? Então, eu fiquei com 100 menos 100T, menos 100T mais 100T ao quadrado. Então, isso vai dar 100T ao quadrado menos 200T mais 100, ok? Então, cheguei no fim do mês 2, fiquei com esse valor aqui. Ok? O problema disso é que se eu der um aumento de 56,25% sobre esse valor, eu volto ao valor inicial, eu volto a 100. Então, se eu somar esse valor mais 56,25% dele, eu volto a ter R$100. Escreve isso, né? Então, aumento de 56,25% sobre esse valor final volta a 100. Então, eu vou pegar o valor que eu tenho atualmente, 100T ao quadrado menos 200T mais 100, mais 56,25%. Então, 56,25% é esse número dividido por 100, o que vai dar 0,5625. 56% desse mesmo valor, 56% disso aqui, né? Então, somando o que você tem com o aumento, você vai voltar a ter o valor inicial, você vai voltar a ter R$100. Combinado?
Agora é só fazer continha, né? Essa primeira parte repete, essa segunda parte multiplica esse número por tudo que está aqui dentro, né? Lembrando aí de manter os sinais, ok? Então, você vai ficar com 100t ao quadrado menos 200t mais 100 mais 56,25t ao quadrado menos 112,5t mais 56,25. Esse 100 positivo passa para cá negativo, menos 100 vai ser igual a zero. Fazendo essas continhas, você vai ter aqui 100t ao quadrado mais 56,25t ao quadrado, dá 156,25t ao quadrado, menos 312,5t mais 56,25, né? Porque esse mais 100 vai eliminar com esse menos 100, vai sobrar 56,25. Isso é igual a zero. Então, você chegou aqui na equação do segundo grau. Para trabalhar com números não quebrados, né? Com números que têm aqui casas decimais, optei por multiplicar por 4, né? Porque 0,25 multiplicado por 4 dá 1, meio multiplicado por 4 dá 2. Então, ao multiplicar por 4, eu elimino aqui essas casas decimais, perfeito? Então, multiplica todos os números aqui por 4. Vou ficar com 625t ao quadrado menos 1.250t mais 225 é igual a zero. Se não via que dá para multiplicar por 4, multiplicava por 100, que aí cortava essas duas casas decimais. Também ia dar certo do mesmo jeito, só que você ia trabalhar com números maiores. Para calcular o valor de t, usa a fórmula de Bhaskara, né? Então, você vai fazer t vai ser menos b menos 1.250, mais ou menos raiz do delta. b ao quadrado, 1.250 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, 4 vezes 625, vezes c, 225. Tudo dividido por 2a, 2 vezes 625, né? Resolvendo o delta, 1.250 vezes 1.250 dá 1.562.500. 4 vezes 625 vezes 225 vai dar 562.500. Então, eu vou ter 1.562.500 menos 562.500. Isso vai dar 1 milhão. Então, eu vou ter raiz quadrada de 1 milhão, o que dá 1.000, né? Então, eu vou ficar com 1.250 mais ou menos 1.000 sobre 2 vezes 625, 1.250, né? Então, fazendo aqui, 1.250 menos 1.000 dá 250. 250 dividido por 1.250 vai dar 0,2. 1.250 mais 1.000, 2.250, dividido por 1.250 dá 1,8. Então, a depreciação T vai ser 0,2, que corresponde a 20%, ou vai ser 1,8, que corresponde a 180%. Para chegar na porcentagem, basta multiplicar esses números por 100, né? Você pode ter uma depreciação de 180%, se você tiver uma depreciação de 180%, você vai gerar valores negativos. Imagina, você tem R$100 e subtrai 180, você vai ficar com menos R$80. Isso não existe, né? Então, a depreciação vai ser aí de 20%. A taxa de depreciação T é de 20%. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Já caiu questão de depreciação no teste AMPAD, eu vou deixar aqui embaixo para você o link de questões semelhantes a essa para você treinar. Fechado? Bora para a próxima questão, questão número 8. Questão de tabela verdade, assim, pura, né? Então, essa questão também dava um pouco mais de trabalho para fazer. Sabendo que A, B e C são proposições lógicas simples, analise as equivalências abaixo. Então, ele deu várias proposições compostas e ele quer saber se essas proposições são equivalentes. São tautologias. O que é tautologia? Resultados verdadeiros. São verdadeiras quais equivalências? Então, você tem que construir a tabela verdade de todas essas proposições e ver se elas são equivalentes, ou seja, se as tabelas verdades são iguais. Então, bora fazer, né? Primeiro aqui, ó, então você tem 3 proposições, você vai ter 8 linhas na tabela verdade. Para construir, primeiro coloca 4 vezes 4Fs, segundo coloca VV, FF, VV, FF, terceiro intercala VF, VF, VF. Beleza? Sempre assim. Agora, constrói parte por parte aqui. Você tem uma condicional. Se A, então B. Se A, então B, caso da Vera Fischer. Só vai dar falso quando tiver Vera Fischer. Então, se A, então B, você vai olhar A seguido de B. Tem Vera Fischer? Vera Fischer. Vai dar falso. Vera Fischer. Vai dar falso. Tudo começa com F. Vai ser tudo verdadeiro. Construiu a tabela verdade. Se A, então C. Você vai olhar a coluna do A e a coluna do C, se você tem Vera Fischer de novo, né? Então, Vera Fischer, falso. Vera Fischer, falso.
Fischer, vai dar tudo verdadeiro, ok? E aí, essas duas condicionais estão conectadas pelo OU. Se elas estão conectadas pelo OU, só vai ser falso se você tiver dois falsos. Então, você vai olhar aqui em qual dessas linhas você tem dois falsos. Só nessa linha, então só essa linha vai ser falsa. As outras todas vão ser verdadeiras, beleza? Construiu a tabela verdade disso aqui. Agora, olha se essa tabela verdade vai ser igual à tabela verdade disso aqui. A gente tem uma condicional, mas aqui na parte do então a gente tem o ou. Então, tem que construir primeiro a tabela verdade aqui desse B ou C. Você vai pegar a coluna do B e a coluna do C. Só vai no ou, só é falso se tiver dois Fs. Tem dois Fs? Não, não, não. Só tem dois Fs aqui e aqui. Então, só essa linha e essa linha serão falsas, beleza? Só essa linha, FF, e essa linha, FF, serão falsas. Agora, faz a condicional. Se A, então isso aqui. Então, vou pegar de A em direção a isso aqui, procurando a Vera Fischer para ver se vai ter falso, né? Então, eu tenho que ter Vera Fischer. O único falso aqui é esse e esse. Então, eu tenho Vera Fischer. Tenho falso aqui, tenho Fischer, vai dar Vera. Beleza. Então, só essa linha, Vera Fischer, vai ser falso, ok? Todas as outras vão ser verdadeiras. É do A em direção ao B ou C, ok? Procura a Vera Fischer, que na condicional só é falso com a Vera Fischer. Essa tabela verdade é igual a essa? Sim! Se essa tabela verdade é igual a essa, essas proposições são equivalentes. Então, é verdade, ok? Passa para a segunda parte. Aqui você começa com se A, então C. Você já construiu a tabela verdade de se A, então C. Beleza? Então, guarda essa tabela verdade. Se B, então C. Essa C ainda não fez. Então, procura Vera Fischer entre B e C nessa ordem, né? Vera Fischer. Essa linha vai ser falso. Aqui. Fischer, Vera Fischer. Falso. Beleza? Então, só essas duas linhas vão ser falsas. Essa e essa. Agora, você vai fazer o E entre esse e esse. No E, para ser verdadeiro, você precisa ter dois vezes. Então, só vai ser verdadeiro quando você tiver dois vezes. Então, você vai ter VV, verdadeiro. F, VV, verdadeiro. F, VV, verdadeiro. F, VV, verdadeiro, VV, verdadeiro. Beleza? Então, só é verdadeiro quando você tem duas vezes no E. Construiu a tabela verdade disso aqui. Agora, constrói disso aqui. A ou B. A ou B, você precisa ter dois Fs para o resultado ser F. Então, tem dois Fs? Não, 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 não. Aqui tem, aqui tem. Então, essas duas vão ser falsas. Beleza? Aí você tem se isso, então se. Então, você tem a condicional. Vai procurar a Vera Fischer daqui em direção ao C, né? Dessa em direção ao C. Vê se tem Vera Fischer. Vera Fischer. Falso. Aqui, falso. Vera Fischer. Falso. Vera Fischer. Falso. Fischer. Então, vai dar verdadeiro. Beleza? Essa tabela verdade é igual a essa? Sim, ó. V, F, V, F, V, F, V, V. Beleza. Se as duas tabelas verdades são iguais, essas proposições são equivalentes. Tá certo. Beleza? Última aqui, né? De novo. Se A, então B. Você já tinha construído se A, então B lá no início. Então, guarda. Se B, então C. Você já tinha construído se B, então C na anterior. Guarda. Então, você vê que você ganha tempo na prova, beleza? Porque você já construiu a tabela verdade. Agora, você vai ter a conjunção entre isso e isso, o E. No E, só vai ser verdadeiro se tiver dois vezes. Tem dois vezes aqui? Tem, né? Aqui não, aqui não, aqui não. Aqui tem também dois vezes, então vai ser verdadeiro. Aqui embaixo também tem dois vezes, vai ser verdadeiro. Construiu a tabela verdade do E. Se A, então C. Então, você vai pegar aqui. Se A, então C, você já tinha construído essa tabela verdade, então guardou lá. Vai comparar essa com essa, são iguais? Não, ó. VV, FF, FV não são iguais nessa linha, não são iguais nessa outra linha. Se elas não são iguais, elas não são equivalentes, isso aqui é falso. Então, as proposições equivalentes são a 1 e a 2, por isso a 1 e a 2 correspondem à resposta dessa questão. Entendido?
Dúvidas, perguntas? Como o nosso vídeo já é muito longo, eu fui fazendo aqui no automático. Você percebeu? Né? Se você tem dúvida aqui nesse raciocínio que eu propus, assiste a aula que eu deixei para você. Na aula de tabela verdade que eu deixei para você, você vai conseguir resolver aqui mais rápido do que eu fiz aqui no vídeo. Beleza? Então, confere lá o nosso macete para você guardar de uma vez por todas e conseguir resolver esse tipo de questão de uma forma mais rápida. Mas essa questão dava um pouco mais de trabalho, né? Essa e a anterior. Fechado? Bora para a questão número 9. Deixa o like no vídeo. Clica aí no like, por favor. Gente, muita gente pergunta se eu ministro cursos. Não ministro cursos, mas indico um curso aqui embaixo, tá? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a indicação do curso que eu considero um curso bacana, completo para você, ok? Direcionado esse curso para o teste AMPAD. Sejam x e y números tais que x elevado a 4 mais y elevado a 4 é igual a 10 e x vezes y é igual a raiz de 3. O número x ao quadrado mais y a 4 y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quanto? Então, observa, ele deu para você que é x ao quadrado mais y ao quadrado e deu x à quarta, x vezes y. Lembra aí dos produtos notáveis, né? Então, para resolver esse tipo de questão, pensa nos produtos notáveis a partir dos elementos dados. Se você pegar isso aqui que ele deu e elevar ao quadrado, né? Então, x mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Você vai ter o quadrado da soma de dois termos. Isso é igual ao quadrado do primeiro, então x ao quadrado elevado ao quadrado dá x a 4. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Então, mais y ao quadrado elevado ao quadrado, que dá y a quarta. Mudando aqui de ordem, você vai ter x a quarta mais y a quarta, né? Então, x a quarta mais y a quarta, mais 2 vezes xy ao quadrado. Quando você tem aqui x ao quadrado vezes y ao quadrado, você pode colocar o expoente do lado de fora, né? Então, x vezes y, tudo elevado ao quadrado, é igual a isso aqui, ok? Você tem o valor disso aqui? Tem, ó, isso vale 10. Você tem o valor de xy? Tem, é raiz de 3, substitui. Então, você vai ter isso substituindo por 10, isso substituindo por raiz de 3, né? Raiz de 3 ao quadrado dá 3, então vai sobrar 10 mais 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, 10 mais 6, 16. Então, você sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado é 16. O problema é que é o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado, não elevado ao quadrado, né? Então, o 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado? É, né? Então, você tem que x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Ora, tudo que está dentro do parênteses vai ser igual a 4. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 4. Pronto, essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha, fala ou não fala? Essas questões do teste AMPAD dessa edição foram bem mais tranquilas do que dos testes anteriores. Concorda? Bora para a questão número 10. Vem comigo. Questão de representação, né? De vez em quando tem umas questões assim, né, de representação simbólica a partir das proposições dadas. Sobre os alunos de administração inscritos na turma C da disciplina de métodos matemáticos de certa universidade, sabe-se que todos que já cursaram a disciplina de cálculo cursaram também a disciplina de lógica. Então, se você cursou a disciplina de cálculo, você cursou a disciplina de lógica. Além disso, é sabido que um dos inscritos possui terceiro grau completo. Existe uma pessoa que tem terceiro grau completo sendo formada em psicologia. Considere os predicados P, Q e R e o conjunto universo U dos dados abaixo. X é tal que X é um aluno de administração inscrito na turma C. P de x, x tem terceiro grau completo. Q de x, x já cursou a disciplina de lógica. R de x, x já cursou a disciplina de cálculo. A sentença que é logicamente equivalente às informações dadas sobre os alunos é qual? Então, bem tranquilo, né? Pensando na pessoa que tem terceiro grau. Existe uma pessoa que tem terceiro grau. Então, você tem que escrever isso. Existe uma pessoa, existe x, que tem terceiro grau, né? X tem terceiro grau é P de x. Então, você vai colocar existe, né? Existe é esse símbolo do E invertido. O x, que é P de x, que tem terceiro grau completo. Beleza? Então, você vai procurar entre as alternativas essa que tem esse símbolo. Já elimina essa, já elimina essa. Beleza?
E, além disso, se você... Cadê? Todo mundo que já cursou cálculo, cursou lógica. Se você cursou cálculo, você cursou lógica. Então, para todo mundo que tiver dentro desse conjunto, para todo x, se x cursou cálculo, então cursou lógica, né? Então, para todo esse símbolo do A, do A virado de cabeça para baixo, para todo x, se x cursou cálculo, então cursou lógica, né? Tem que acontecer isso e isso, porque o problema diz que as duas coisas estão presentes. Então, você vai ter isso conectado a isso por um E. Essa vai ser a resposta da questão, né? Existe x que P de x e para todo x, se R de x, então Q de x. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Né? Então, o mais difícil dessa questão, saber o que significa esse símbolo e esse símbolo. Só isso. Questão 11. A questão 11 foi anulada. Então, se essa questão foi anulada, esse é o momento que você tem para se inscrever na Central dos Números. Basta clicar nessa carinha que está aparecendo aqui do lado. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se também. Se inscreve aí, dá a sua força, porque agora a gente vai para a última questão desta prova, né? Questão de amortização constante. Um banco liberou para Betina, aquela do comercial, né? Lembra? O crédito de R$100.000 para ser pago pelo sistema de amortização constante em 10 parcelas mensais, sendo a taxa de juros de 5% ao mês. Analise as afirmativas a seguir sobre as prestações que Betina deve pagar ao banco. O valor das prestações a serem pagas não se altera ao longo dos meses. O valor da amortização na terceira parcela do pagamento é igual a R$10.000. Ao liquidar a dívida com o banco, Betina terá pago só de juros um total de R$27.500. É correto o que se afirma em? Então, a gente tem aqui uma questão de sistema de amortização constante com duas afirmativas iniciais completamente teóricas. Você só vai ter que fazer cálculo aqui na última, né? Primeiro, o valor das prestações a serem pagas não se altera ao longo dos meses. Verdadeiro ou falso? Responde aí de cabeça. Verdadeiro ou falso? Tempo. É falso, né? Porque as prestações são formadas pelo valor da amortização mais os juros. E os juros são decrescentes ao longo do tempo. Então, no sistema de amortização constante, a prestação vai diminuir a cada mês. O que vai ser fixo vai ser o valor da amortização, mas os juros não serão fixos. Os juros vão incidir sobre o saldo devedor. À medida que você vai pagando, os juros vão diminuindo, tá bom? Então, o que é fixo é o valor da amortização, mas a prestação é formada não só pelo valor da amortização. A prestação é o valor da amortização mais os juros. Então, essa afirmação está errada. Essa afirmação é falsa. Segunda afirmação, o valor da amortização na terceira parcela é igual a R$10.000. Certinho. Como que você calcula o valor da amortização? Você vai pegar o valor total e dividir pelo número de parcelas. Então, 100.000 dividido por 10 parcelas. 100.000 dividido por 10 parcelas dá 10.000. Então, a cota de amortização, o valor da amortização, vai ser R$10.000 em todos os meses. Você vai pagar 10.000 mais os juros. Beleza? Como ele falou do valor da amortização, não da prestação, tá certo. O valor da amortização é R$10.000. Verdadeira. Por fim, ao liquidar a dívida, a Betina terá pago só de juros um total de R$27.500. Vamos calcular, né? Então, a taxa de juros foi de 5% ao mês. Esse juros vai ser aplicado sobre o saldo devedor. No primeiro mês, você devia quanto? Você devia R$100.000, né? Você devia o valor total. Então, você vai aplicar 5% sobre 100.000, né? Então, 5% é 5 dividido por 100, né? 5 dividido por 100 dá 0,05. Você vai fazer 100.000 vezes 0,05, o que dá 5.000, né? Então, anda duas casas para a direita aqui, corta 2 zeros aqui. Vai ser 5 vezes 1.000, o que dá 5.000. No mês 2, você pagou lá o valor da amortização. Você pagou R$10.000, né? Então, o que você vai subtrair do valor devedor é o valor da amortização. Você tinha a dívida de 100.000, pagou 10.000, o saldo devedor vai ser de 90.000. Então, os juros vão incidir no segundo mês sobre 90.000. Então, no mês 2, o saldo devedor 90.000 vezes 5%, isso vai dar 4.500. Mês 3,
pagou mais 10 mil reais, né, da cota de amortização. Você não vai dever mais 90 mil, você vai dever 80 mil, porque você pagou 10 mil, beleza? Então, os juros vão incidir sobre esses 80 mil, isso vai dar 4 mil reais. Faz isso até o mês 10, né? Mês 1, 2, 3, até o mês 10. No mês 10, você só vai dever a última cota de amortização. Você vai dever 10 mil reais. 10 mil vezes 5% dá 500 reais. Você precisava fazer a continha aqui até o 10º mês? Não. Observa que os valores estão diminuindo de 500 em 500, né? O juros está diminuindo de 500 em 500. Ó, 5 mil, 4.500, 4 mil. Observou, fez os 3 primeiros e observou que está diminuindo de 500 em 500, não precisa construir lá até o 10º mês, beleza? Então, o total de juros, basta você somar aqui todos esses valores caindo de 500 em 500 até chegar em 500 reais, né? 5 mil, mais 4.500, mais 4 mil, mais 3.500, mais 3 mil, mais 2.500, mais 2 mil, mais 1.500, mais 1.000, mais 500. Somando isso tudo, você vai chegar em 27.500. Então, só de juros pagou R$ 27.500. Está certa essa afirmação, né? O valor da parcela vai ser 10 mil mais esses juros. Então, no primeiro mês você vai pagar 15 mil, no segundo mês 14.500, no terceiro 14 mil, né? No último mês você vai pagar R$ 10.500. Então, a parcela vai diminuindo nesse sistema de amortização constante. Então, verdadeiras a segunda e a terceira afirmações. Perfeito? Quer treinar a questão de sistema de amortização constante? Dá uma olhada neste link que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link tem uma questão bacana que eu falo mais sobre esse sistema de amortização constante com mais detalhes. Perfeito? É isso. Se você chegou até aqui, parabéns, você é vencedor, você é vencedora. Agora você pode aprender mais se você quiser, claro, né? Dá uma conferida nesses links que eu separei para você. Se inscreva na Central dos Números para ajudar a gente. Clica no botão valeu se você achar que esse conteúdo merece a sua contribuição. Combinado? E deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém. No mais, bons estudos e até a próxima.